E a última parte da travessia do Saara que foi, sem dúvida, a mais desafiadora de todos. Era como se o deserto tivesse virado outra coisa da noite pro dia. A nossa rotina aqui no deserto do Saara com as outras famílias é a seguinte, eu acho que eu nem mostrei muito para vocês, mas todo dia a gente acorda, cada um no seu caminhão, toma seu café da manhã. Durante a manhã as crianças têm aula, então elas ficam estudando até umas 10, 11 horas da manhã. Enquanto isso, o Duda fica lá organizando os vídeos que a gente grava durante o dia. Eu vou treinar com as meninas, a gente faz um treininho leve, bobinho, todo dia de manhã ali no meio dos caminhões. E os homens ficam aí fazendo algumas coisas deles também. Alguns treinam, alguns fazem alguns reparos nos caminhões. E aí logo em seguida todo mundo guarda suas coisas e a gente segue para o próximo destino. A areia fofa ficou para trás e deu lugar a um mar infinito de pedras soltas, valas escondidas e montanhas íngremes. E ali, cada metro percorrido parecia um teste. Quando não andava, ele engatinhava. De lado, para frente, para trás, tentando achar um caminho que quase não existia. Na cabine tudo sacudia. Em cada pedra uma pancada. Em cada subida um silêncio tenso. A gente avançava devagar, mas devagar porque qualquer erro podia custar bem caro. E hoje é mais um dia que a gente vai percorrer aqui o desertão. Aqui logo na frente, acho que uns 100 quilômetros, tem uma cidadezinha. As cidades aqui, essas vilas, né, que tem no Marrocos, elas são tão pequenininhas. Então a gente vai parar lá, ver se consegue comprar pães, abastecer de água, o Kong. Porque nós já estamos há vários dias dirigindo aqui no deserto, então o nosso estoque de comida está lá embaixo, nossa água também está lá embaixo. A gente está tomando meio banho de gato todo dia para economizar água. Então hoje a gente vai ali na cidade ver se encontra alguma coisa para recarregar o Kong. E domingo é dia de quê? Segundo a Paty, dia de charters loucos. Mas a gente tá aqui no Kong, todo domingo é dia de cuscuz. Aqui no Marrocos, todo domingo tem cuscuz. Assim como no Brasil, na quarta-feira, no sábado a gente tem o quê? Feijoada. Aqui é cuscuz no domingo. Então a gente tá no meio aqui do deserto. O pessoal chamando aqui para eu acelerar já. Mas então, a gente tá aqui no meio do deserto do Saara e tem uma cidadezinha que fica mais ou menos 1h30 daqui. Ela é micro, mas tem um restaurante que o pessoal aqui, nossos amigos franceses ligaram lá e perguntaram se daria para fazer um cuscuz para várias pessoas. E a resposta foi sim. Então a gente vai tentar achar essa cidade para poder comer o verdadeiro cuscuz marroquino de hoje. Bonita essa daqui, mas ordinária, cheia de buracos. Eu acho que aqui quando tem muitas montanhas e começa a escorrer a água, então forma essas valetas aqui no meio da estrada. Difícil passar. É impressionante você ver isso aqui no meio do deserto, né? Em 2020 a gente fez uma viagem com a Juve pelos Estados Unidos e a gente passou pelo estado de Utah. E isso aqui me lembra muito o estado de Utah. Eu imaginava o deserto ser 100% areia, mas na realidade ele é composto de muitas coisas. Ele é composto de areia, de pedra e desses lugares ali, ó, que parece
o estado de Utah. Ali até parece um Voodoo que a gente viu há muito tempo atrás com a Jubi. Bem legal essa paisagem aqui no meio do nada. Oásis no meio do deserto. Tem palmeiras, tem água, sombra, água fresca. Entramos no areião de novo. Olha o camelo lá em cima, só olhando os caminhões passarem. É mesmo. Achei que tinha acabado o areião. Nada! Agora que começa. Agora a gente tá entrando no deserto de novo. Tá tudo deserto, mas agora entrando no areião. Eu prefiro o areião, parece que como tá flutuando nas nuvens. Quando a gente passa nas pedras, ele vem balançando muito, é bem mais duro, assim, sabe? É mais intenso. Assim, ele vai indo bem. Depois de vários dias cruzando esse desertão, vocês conseguem enxergar comigo lá na frente uma cidade? Nunca fiquei tão feliz de ver uma cidade. Esse desertão que a gente passou aqui atrás, bem bonito, chamava Erg Kingdom. E agora a gente está indo para essa cidade aqui, ó. Ziguid, é esse lugar aqui que a gente está indo. Asfalto! Uhul! Cadê o balanço? Treme mais nada. Ah, é muito chato andar no asfalto. Vamos voltar pro terrão. Churrasquinho de gato rolando solto aí na frente. Essa padaria aqui atrás, ó. Você compra na portinha e aí o pão vem assim, ó. Tá vendo? Eu comprei 5 pães. O pão deles é assim, é diferente do nosso, é bem gostoso. Tá super quentinho. Não vem em pacote nada, é assim, ó, tem que guardar. Pegando camping lá, Palmeirinha, cheio de palmeiras mesmo. Olha como estão os campings aqui no Mato Grosso. Tá bem bonito tudo, muito organizadinho. Nós temos um problema bem grande aqui. Olha lá. Quebrou gaveta, caiu tudo. Eu não consigo nem abrir a porta do banheiro. Ai, não. 2 gavetas. Aconteceu isso. E essa passagem aqui estava muito fechada para os caminhões. Então a gente pegou uma motosserra e está cortando algumas dos galhos dessas árvores. Vou andar ali um pouquinho mais para frente para ver se vai passar ali ou não. Senão a gente já vai ali na frente para cortar os galhos também. E assim a gente consegue prosseguir para a parada de hoje à noite.
A Steph tá ali só tirando os últimos galhos pra não pegar do lado do caminhão, risca tudo, né? Quando a gente passa, tem espinho pra caramba essas árvores ali. Então com essa motosserra você vai cortando esses galhos secos aqui, cheio de espinhos, e a gente consegue passar sem riscar o caminhão inteiro. Agora o Manny já passou, tá lá na frente, ali não tem mais nada e o caminho tá aberto. Steph, nice work, man. Cheio de espinho isso daqui, olha só. O tamanho do espinho. Are you ready, Justine? Ready? Ready to go. De todos os desertos que a gente passou aqui no Saara, no Marrocos, esses de pedra, PQP. É o pior de todos. É muito cansativo. A gente anda muito devagar. Kong balança pra caramba. Nossa senhora. É muito cansativo. Não é legal. O de areia é o mais legal de todos. É divertido. Ai, mas isso parece estar numa máquina de lavar roupas. A gente tem mais uns quilômetros aí pela frente ainda pra sair dele. E foram quase 2 dias assim, naquele ritmo arrastado, sem nenhuma graça na hora. Nada de glamour de expedição, nada de aventura romântica. Mas o Saara é isso, um gigante cheio de caras diferentes. Às vezes ele te entrega dunas perfeitas, douradas, macias, que parece ter saído de um filme do Alibaba. E aí que mora a verdadeira expedição. Porque no meio desse conforto, dessas incertezas e dessa vontade de acelerar para sair logo dali, a gente percebe que o Saara não é só um deserto. Ele é um lembrete de que nenhum caminho é igual ao outro. De que nem toda aventura é divertida enquanto acontece. E de que, às vezes, as partes mais difíceis são justamente as que mais transformam a gente. No final, quando olhamos para trás e vemos tudo que o Congo enfrentou, percebemos que atravessar o Saara não foi chegar do outro lado. Foi entender que cada terreno tem seu próprio jeito de nos testar. E que a gente sempre encontra um jeito de seguir em frente. E agora a parte dessa viagem aqui começa a ser parte das montanhas e um clima mais frio. A gente deixou ali a região do deserto, que era só areia, pedra, tava calor pra caramba, tinha bastante vento, então a gente comia areia, literalmente. Agora nós começamos a entrar numa região aqui que são das montanhas. Elas não são as montanhas mais altas dos Marrocos, que é aquela Atlas, que é a região do Atlas, aqui que são umas cadeias de montanhas gigantescas. Elas são aqui do Marrocos, Algéria, Tunísia. É muito alto, neva lá, é bem bonito, mas é um dos lugares mais perigosos para você dirigir aqui no Marrocos. Então a gente optou vir por baixo delas, mas a gente está pegando aqui umas cadeias de montanhas que chama Anti-Atlas, que é bem alto por sinal. Imagina o Atlas de verdade, que é 4.000 pés de altura. Então a gente começa a ver umas montanhas aqui, muita pedra, tem muita pedra aqui nessa região. E tem umas montanhas que parecem assim a corcunda de um dinossauro. Aqui deve ventar muito, deve chover bastante, forma uns desenhos engraçados na montanha. Então agora a gente está subindo aqui. Hoje nós vamos dirigir mais ou menos umas 3 horas para parar num lugar que é no meio do nada para dormir, descansar, e daí no outro dia a gente segue para uma outra cidade que fica ali perto. Amigos, seus loucos, saiam do meio da estrada. A gente tava com saudade, vocês nem sabem do quê? Falar do tô invisível, tô invisível. Lá no deserto do Saara não tem polícia, né? O que eles vão fazer no meio do nada? Agora a gente começa a entrar aqui perto das cidades de novo, já começa a aparecer. Vamos ver se vai funcionar o tô invisível aqui para esses lados. E olha só, depois de 1.100 quilômetros que a gente saiu, atravessou o deserto, a gente vê o Oceano Atlântico pela primeira vez aqui na nossa frente. E é isso aí conclui a nossa travessia do Saara. Foi desafiador, foi assim cheio de surpresas, várias amizades, muitas coisas que a gente aprendeu ao decorrer desse caminho. Foi demais, foi uma experiência incrível. E agora a gente acha que acabou, né? Chegou aqui no Atlântico e pronto. Não. Se olhar no mapa agora, a gente está praticamente na metade
do caminho para voltar para Tanger, da onde a gente começou, lá em cima. Então agora vamos parar aqui nessa praia aqui na frente, olhar esse marzão e a Paty vai dar um tibum para comemorar esses 1.100 quilômetros de deserto. O que você acha? Fechou? Aê! Chegamos, um abraço! E a ideia inicial era ficar 30 dias aqui no Marrocos, mas hoje já faz 40 dias que a gente está aqui e sempre é assim, né? A gente vai para um lugar e se a gente curte, a gente quer ficar um pouquinho mais para ver mais coisas, entender melhor a cultura e assim por diante. Então a gente acredita que essa expedição, que inicialmente era para 30 dias, vão ser em torno de 2 meses e meio. A gente acredita que até Tanger, lógico, se for rápido até chega, se for sem parar, chega até em 10 dias lá, mas pode ser que a gente demore mais uns 30 dias para poder finalizar a expedição. Quando nós pensamos em Marrocos, a primeira coisa que vem na cabeça é o deserto, né? Mas o Marrocos é um país tão diverso que você vai das montanhas pro deserto, tem neve no inverno e tem um litoral bem bonito. E é bem grande o litoral aqui do Marrocos, tem várias cidades na costa, que eu acho que são as regiões mais habitáveis aqui do Marrocos. Então você tem umas praias bem bonitas, a água acho que é bem gelada aqui porque é o mar Atlântico, né? Mas a galera vem pra cá pra surfar e as praias aqui, diferente da Grécia, da Croácia, que são todas de pedrinhas, a maioria é de areia. Tem umas pedras, mas é tudo areia, aquela areia escura igual a gente tem no Brasil, sabe? Bem bonito o mar aqui do Marrocos. Eu nunca pensei em mergulhar no mar do Marrocos. Você já tinha pensado em mergulhar no mar do Marrocos? Já? O Duda já, eu não. Lógico que não, né? A outra Joy passou ali na frente. Ah, é, quando o Duda atravessou o Atlântico em 2017, ele passou aqui na frente com a outra Joy, a Joy número 1, que era um Lagoon 42, um pouquinho menor do que essa Joy que a gente tem agora. Então ele já tinha cruzado aqui perto do marzão do Marrocos. Eu acho que tá aqui com o Kong olhando e só imaginando. Será que um dia a gente vai cruzar com a Joy aqui também? Chegamos aqui em Marrakech. Tá ouvindo essa musiquinha? São os encantadores de serpentes. Now.